irmão? Hoje é sexta-feira. Glória a Deus, aleluia. Vamos ter aí, né, 2 dias de folga. Eu vou ter folga de vocês, vocês vão ter folga de mim, né? 2 dias que nós vamos ficar de boa aí. Tá tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe o teu relacionamento, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe os teus pais, Deus abençoe a tua casa, o teu cachorrinho, o teu gatinho, tudo que você tem, todo bichinho aí na tua casa. Seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe tudo que você faz, irmão. A tua oficina elétrica, você que está aí arrumando televisão, está me ouvindo. Você que está aí em casa costurando, está no seu ateliê costurando. Olá, Deus abençoe você que está no restaurante essa hora, né? 2h30, e já está lavando a louça, limpando as panelas. Espero que você tenha vendido bastante, servido muita comida. Deus abençoe você que já almoçou. Boa parte, tem uma parte que mas aí o Flávio Dino coloca coleira nos deputados e esses aí passam a votar e fazer exatamente o que o governo quer, não por causa das emendas, mas para não ir preso, para não ter busca e apreensão, sigilo bancário quebrado. Então o que o Lula fez? Ele trocou o pagamento de emenda e colocou mais um ditadorzinho ali no STF, que é o Flávio Dino. E aí eu fico chocado, porque nós avisamos os senadores, não votem no Flávio Dino, que vai dar merda. Na sabatina, né, quando ele foi indicado por Lula. Eles votaram, aprovaram, eu fico impressionado. E vão fazer a mesma coisa agora, reconduzindo o Gonê à PGR, que é o capacho lá do STF. Meu Deus do céu. Esse governo tá muito ruim a situação dele, cara. Não pagar a emenda é a coisa mais louca que você possa fazer, a não ser que você tenha um ditador para colocar a coleira em todo mundo. Por isso que a PEC do fim da chantagem é tão importante. A PEC do fim da chantagem é a única coisa que vai libertar o Congresso desses ditadores que sentam ali nas cadeiras da Suprema Corte Brasileira. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos acompanhar comigo aí, tá? Essa notícia, essa palavra aí que vocês estão observando, que eu coloquei no começo, tá? Eu achei interessante porque assim, ó, vamos observar que muitas coisas estão acontecendo com o Brasil, tá? Muitas situações hoje o Brasil está vivendo, tá? E observe bem o que está sendo dito. A preocupação de muitos aí vem acontecendo muito rápido, tá? E toda essa situação que o Brasil está vivendo. Então acompanhe comigo, depois comente, deixe seu like, compartilhe, convide mais pessoas para estar assistindo aqui o conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar porque você vai ficar impactado no que você vai ouvir. O senhor está parado no seu caminhão, aí na estrada, no posto de gasolina, para ouvir o desdobramento. Deus abençoe você de Uberlândia aí, meu irmão, tocando meu pandeiro. Deus abençoe, tá tocando o seu pandeiro aí, não é o meu? Eu tava falando agora de um cara aí, daquele jaguara lá que mora nos Estados Unidos, que não vale nada aquele cara, né? Ele falou assim, é o pastor, aquele cara lá que tem o microfone vermelho. Será que ele conhece meu microfone vermelho? Acho que não, eu ia falar, mas não vou falar contigo, não vou falar nada, que vai que o cara apaixona. E aí, irmão, tá tudo bem com você? Glória a Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o povo brasileiro, Deus abençoe as abelhinhas, Deus abençoe as ovelhinhas do Brasil, Deus abençoe você, patriota, cadê os patriotas? Levanta a mão pro céu, dá um glória a Deus aí, irmão. Deus abençoe o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Marcílio Zarpelão, guitarrista, olha aí, valeu, irmão. Tá mandando a Priscila, aí, melhor cantora do YouTube, parabéns, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, presidente, Deus abençoe o senhor, Deus lhe dê saúde, que o Senhor Jesus Cristo venha lhe cobrir com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Que o Senhor Jesus, meu presidente Bolsonaro, venha colocar os seus anjos acampados ao seu redor para lhe guardar e lhe proteger em nome de Jesus. Que o anjo poderoso de Deus esteja à sua frente, um à sua direita, um à sua esquerda, um à sua retaguarda. Que o nosso poderoso Deus possa lhe preservar, lhe guardar, lhe dar saúde, sabedoria, resiliência e resistência, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E aí, galera, tá tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Parou de chover, pelo menos sexta-feira, né? Mas tá meio friozinho ainda, mas já parou de chover. E, gente, eu tenho muita notícia para trazer para você. Vamos comigo, vamos passear pelo Brasil e pelo mundo hoje através das notícias. Olha o Band Jornalismo com o Túlio Amâncio. Estados Unidos ameaçam aplicar a lei Magnitsky contra ministros do STF que condenarem o presidente Jair Bolsonaro. Band de jornalismo. Eu vou ler o texto, tá? Os Estados Unidos preparam uma ofensiva contra ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, que possam votar pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A movimentação deve começar já na próxima semana, com declarações públicas de autoridades norte-americanas.
Segundo fontes ligadas ao governo dos Estados Unidos, o vice-secretário de Estado Christopher Landau e o secretário de Estado Marco Rubio devem se manifestar na Rede X, sinalizando a possibilidade de aplicar sanções da Lei Magnitsky contra magistrados brasileiros. O alvo principal seriam integrantes da primeira turma do Supremo, responsável pelo julgamento do Bolsonaro. Em resposta, a Advocacia Geral da União, AGU, já iniciou conversas com um escritório de advocacia contratado nos Estados Unidos para avaliar estratégias de defesa e eventuais recursos no judiciário norte-americano. Apesar da pressão, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, tem defendido, por hora, uma saída diplomática, apostando na atuação do Itamaraty para conter a escalada da crise. Nos bastidores, contudo, outros ministros do STF avaliam que será inevitável acionar mecanismos jurídicos caso as ameaças avancem. Vamos para frente, irmão. Rafael Souza, abraços de Esther e Bruno, Deus abençoe vocês, obrigado. Brasil, ministros do STF terão segurança full-time no julgamento de Bolsonaro. Os agentes de inteligência do tribunal fizeram recomendações e elaboraram esquemas próprios para cada um dos integrantes da corte. Nádia Guirlanda Joias, obrigado, irmã, Deus abençoe. Meio independente, olha aí. Eduardo Bolsonaro acompanhará julgamento do pai direto da Casa Branca a convite do presidente Donald Trump. Gazeta Brasil. Lula pede cassação de Eduardo Bolsonaro e o chama de, abre aspas, maior traidor da história, fecha aspas. Metrópolis. Paulo Capelli. Deputado do PT pede prisão preventiva de Nicolas Ferreira, APGR. Estadão, olha isso, Lula autoriza a abertura de processo para a aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. A lei tarifária, você sabe, né? Estadão, Lula autoriza a abertura de processo de aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. Itamaraty acionou a CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, né? Você já sabe, para investigar e tomar providências para a aplicação da lei após tarifaço de Trump, a fim de forçar americanos a abrir diálogo. Lei visa defender interesse nacional, diz Mauro Vieira ao Estadão. Dan Guedes, olha aí, boa tarde, pastor. Fotógrafo 100% patriota, precisando da ajuda dos irmãos aí. @Dana Lone, obrigado, irmão. Vamos para frente, Tiagão. Poder 360, nós estamos nos insurgindo, tá entre aspas isso aí, tá? Contra os Estados Unidos, diz Lula. Petista disse que não aceitará acordo leonino e repetiu que planeja regular, sim, as Big Techs. Arsênio, farmácia economiza em Joinville, menores preços. Rua Dr. João Colim, em frente ao Balarote. Obrigado, galera da farmácia. Aí, beijo pra todo mundo. Diário 360. Carbono oculto, operação de ontem. Lula sob pressão com reuniões de Galípolo e ministro Padilha com alvos da investigação. Metrópole. Eu não vou tecer comentários porque eu não posso, você sabe disso, né? Então tem algumas notícias que eu não posso tecer comentários. Então eu me restringo a mostrar a notícia para você do jornal, só isso. Você já sabe disso, né? Andresa Matais. Firma alvo da Carbono Oculto esteve com Galípolo e ministro de Lula. Zete Oliveira, obrigado, Deus abençoe. Metrópolis, Igor Gadelha. Operação contra a PCC aterroriza. Presta atenção nessa notícia. Prestou atenção? Presta atenção então. Operação contra a PCC aterroriza políticos de 2 partidos do Centrão. Por que será, né? Zete Oliveira, Criciúma, beijo pra você, Deus te abençoe, irmã. Jornal O Globo, olha isso. Lauro Jardim. Preste atenção. Operação que ligou o PCC a Faria Lima também vai alcançar políticos graúdos. Irmão, você sabe quem são os políticos graúdos que tiveram as suas campanhas financiadas pelo PCC? Doutora Cláudia B. da Nutri, tudo bem, querida? Você sabe quem são esses políticos graúdos aos quais o jornal O Globo se refere, que tiveram as suas campanhas pagas pelo PCC e que estão se cagando de medo que essa lista, porque dizem que já tem uma lista, seja divulgada?
Porque uma coisa é a gente ouvir que políticos tiveram as suas campanhas pagas pelo PCC e que eles defendem o PCC no Senado e na Câmara Federal. O talvez governador, o deputado estadual já não sabe, vereador, né? São os cargos aí eletivos. A gente não sabe. Né? A gente não sabe quem é. Eu não tenho nem ideia, na verdade, né? Entendeu? Nem ideia. Mas você já pensou se isso aí mesmo, irmão? Porque uma coisa, né, Jéssica diz. Uma coisa, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que o Sidney Varela, tem algumas pessoas que a gente acha, né? Mas e as que a gente não acha? O que você vai dizer pra mim, irmã? E irmã Jéssica diz. E aquelas que você não acha? Queca Crochê. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Aulas de crochê no YouTube. Quer aprender crochê? Vai no canal da Queca Crochê, tá? E aqueles políticos que você acha que são honestos, que os caras bons e que os caras são tudo do PCC. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui. Bendita castanha. Obrigado, irmão. Deus abençoe vocês. Estou comendo as castanhas que vocês mandarem. Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa pra você, irmão. Eu ouvi uma história que vocês vão chorar quando ver essa lista. Eu já ouvi uma história aí. Eu não sei, eu não vi a lista, eu não sei de nada disso. Mas eu ouvi já pessoas falando que quando essa lista sair, muita gente vai chorar. Chorar. Érica Marini Frutuoso. Marlon Pinturas Automotivas em Campinas, São Paulo. Desconto para os patriotas. Obrigado, Érica. Deus abençoe vocês. Que nós vamos ter, que vai ser uma surpresa tão grande para muita gente. E diz que vai ter gente que vai chorar de raiva. Já tá rolando essa conversa aí, você quer saber? Já tá rolando essa conversa aí. Eu não sei, se eu soubesse eu falar pra você, mas eu não sei. Né? Não sei. Não sei de nada. Dizem que isso é um segredo que tá 7 chaves aí. Mas a Polícia Federal já tem a lista. Entendeu? Rogério Miguel. Brava gente lá no Y. Deus abençoe. Entendeu? A Polícia Federal já tem essa lista. Essa lista já existe. De uma relação. Ok? De políticos graúdos, como disse o Lauro Jardim. Graúdos e miúdos. Graúdos e miúdos. Entendeu? Que fazem parte, que tem, como é que fala que são batizados? Sabe que é assim que é o termo correto? Se tiver errado, você me perdoe, porque eu não entendo disso aí. Que foram batizados pelo PCC, que fazem parte do grupo deles. Entendeu? Neide Gama, obrigado, irmã, Deus abençoe. Graúdos, que vai ter gente que vai vomitar quando essa lista sair aí. E já tem muito esforço para ocultar ela, mas pelo que eu ouvi, essa lista também o FBI já tem. E a gente sabe, né, irmão, se nós... Eu não sei, então eu não vou falar se nós sabemos, porque eu não sei. Né? Márcia Stabile, obrigado, Deus abençoe. @loja meu bebê amor. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Tá? Quer comprar roupinha para bebê? @loja meu bebê amor no Instagram, tá? Eu não sei, então não tô falando que eu sei, porque eu não sei de verdade mesmo. Mas você acha que os caras, que ninguém sabe, irmão? É apadrinhado que fala, né? Você acha que com essa briga política entre os Estados Unidos e o Brasil, se alguém quiser segurar essa lista, o FBI não vai soltar ela lá nos Estados Unidos? Nós vamos ver no Washington Post, na CNN, a lista dos caras. Você acha que isso aí não vai sair? Irmão, e vou dizer mais pra você, não sei se na semana que vem você não vai explodir. Porque semana que vem vai ser uma semana intensa, né? Semana do julgamento do presidente Bolsonaro. Então vai ser mais ou menos, eu acho assim, né? Quando a gente vai fazer um casamento, você fala assim, tem alguém aqui que não concorda com esse casamento? Fala agora. Manifeste-se agora o cálice para sempre. Você já viu? Eu acho que essa semana vai ser essa semana aí. Manifeste-se agora o cálice para sempre. E tudo que é coisa que tem para pular para fora, vai pular nessa semana. Eu não tenho dúvida disso aí, não. Eu acho que essa semana vai ser louca. Essa semana que vai entrar aí. Porque o julgamento do presidente Bolsonaro, eu acho que é quinta e sexta. Se eu não estou enganado, se eu tiver, vocês me corrijam aí. Mas eu acho que é. Albani Regina, obrigado, Deus abençoe. Entendeu? Então, tudo isso aí que você está vendo, e dizem que essa operação já saiu aí, né? Com a ajuda do FBI, essa operação que saiu aí, que a maioria das coisas eram eles que estavam vendo, é o que estão falando aí nos jornais, que tem apoio dos americanos, e que os caras têm interesse de, nesta semana, meter tudo no ventilador, que se alguém quiser segurar, não vai conseguir, porque os caras têm e vai soltar esse troço aí. Então, nós estamos torcendo aí, né, para ver o que vai acontecer essa semana, né? Estamos torcendo aí o que vai acontecer essa semana. Mas eu acredito que essa semana que vai entrar aí vai ser. Você que chegou agora, tá? E não tá entendendo, observe bem
que no começo, tá? E no decorrer desse vídeo eu mostrei muita coisa, tá? Foi dito muita coisa aqui. E você que está chegando agora e não entendeu, volte um pouco esse vídeo, tá? Mas vamos continuar vendo aqui o restante dele, para que você possa ficar alerta, né, no que pode acontecer, tá bom? Que esse governo está quebrado, quebrou o Brasil, isso não é notícia para ninguém. Mas nós nunca vimos um governo chegar a um ponto de quebradeira onde ele deixa de pagar justamente aquilo que o sustenta como governo, como tendo governabilidade. Bom, para você ver a profundidade do problema, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui. Primeiro, o governo teve que cortar a verba dos radares nas PRs, né, nas rodovias federais. E os radares tiveram que ser desativados, chegou ao ponto da justiça ter que interferir e determinar que os radares fossem religados, porque o governo não estava tendo dinheiro para pagar os radares. Depois, Lula já não garante que vai ter dinheiro para comprar os livros para 2025, 2026, então, ficaram só com português e matemática. Continuando, o governo aponta falta de verba para cumprir pisos da saúde e educação. Gente, vai faltar dinheiro para a saúde. Vamos lá, tem mais uma aqui que é boa também, essa aqui, ó. Governo admite falta de dinheiro em 2027, economistas falam em cenário irrealista das contas públicas. Tudo bem, tudo isso a gente já viu acontecer em vários governos. Mas tem uma coisa que esse governo está fazendo que aí sim chamou a atenção das pessoas, e é por isso que ele está perdendo o plenário, que ele está perdendo o Congresso. A maioria dos deputados hoje vive por uma coisa que se chama emenda parlamentar. A emenda parlamentar, como você sabe, é um dinheiro que o deputado recebe para poder distribuir para quem ele quiser. É a principal fonte de corrupção hoje no Brasil. Pois bem, olha isso aqui. O governo Lula pagou apenas 17% das emendas obrigatórias. Elas são obrigatórias. E mesmo assim o Lula só pagou 17%. Peraí. Sabe essas tal dessas emendas impositivas? O nome diz que o governo é obrigado a entregar o dinheiro para que os deputados e senadores possam fazer a devida encaminhamento, né? O governo Lula só na metade do ano, mais da metade, nós estamos chegando no final do ano agora, só pagou 17%. Isso aqui deixa qualquer partido de centro emputecido, louco. E para piorar, tem mais. Aqui, ó. Em 2024, foi pago 71%. Em 2020, de 25 para 24, de 24 para 25, 75%. E agora, só 6,8 bilhões. Se ele não paga isso daqui, ele não tem governo que se sustenta se ele não paga as emendas. Principalmente no período pré-eleitoral, onde as emendas são usadas. Isso aí não é segredo para ninguém. As emendas são usadas para fazer aquele curral eleitoral, para comprar prefeito, vereador, líder de associações e tal. Então, sem a emenda, o candidato, o deputado, ele fica sem conseguir fazer campanha, vamos dizer assim. Porque boa parte dessas pessoas, a campanha deles é distribuir dinheiro público. E eu falo isso, graças a Deus, eu não uso emenda. Eu sou o único deputado do Brasil que não usa emenda, não encosta nesse dinheiro, não quer saber para onde esse dinheiro vai. A maioria dos deputados vive por causa desse dinheiro. Quando o Lula decide, quando ele não paga isso, as emendas impositivas, isso é um sinal de que o governo está muito mais quebrado do que a gente imaginava. Mas assim, muito mais quebrado, porque não pagar as emendas é você não ter o apoio mais do Congresso, você não ter apoio dos partidos de base. Aí o que o Lula percebeu? Falou assim, não tem dinheiro para pagar a emenda, vamos fazer o seguinte, vamos botar o Flávio Dino. O Flávio Dino vai botar todos esses deputados em inquéritos e investigações por desvio de emenda. E agora nós vamos controlar os deputados não pela emenda, mas com risco de prisão. Nós vamos falar que eles são todos corruptos. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês, tá? Por ter assistido esse vídeo até o fim comigo, tá? Agradeço do fundo do meu coração. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Eu só peço uma coisa pra vocês, tá? Compartilhe, divulgue, seja membro aqui do canal. Dê essa força aí, tá bom? Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus, até um próximo vídeo. Assim, se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.